Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos que estão entrando agora. Paz do Senhor Jesus. M. Silva 10, Rafaela Camargo, BSB Fercal, Raimunda Venância, Eva Souza Pedreira, Pablo Ramos, Amanda Gonçalves, Paulo, Catiane. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma live do canal Palavra de Fé. Vou aguardar alguns minutos. Está entrando aqui agora também a irmã Zélia, Helena Vitória Silvade, Terezinha, Verônica Miranda, Diego Felipe de Souza, sejam todos bem-vindos. Está entrando aqui agora também a Tita, a paz do Senhor Jesus. Lu Oliveira, seja bem-vinda a mais uma live do canal Palavra de Fé. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando aqui neste momento. Lady Bispo, Tom 25, sejam todos bem-vindos. Paz do Senhor Jesus a todos, uma noite abençoada. Uma boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Estarei aguardando mais alguns minutos. Tenho um recado da parte de Deus para abençoar a vida de vocês neste término de noite. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro, quinto dia já do mês de janeiro, quinto dia do ano de 2026. Um ano que promete grandes alegrias, grandes vitórias para aqueles que estão perseverantes em Deus. Tenho uma palavra essa noite, uma palavra que vai abençoar a vida de vocês. Eu creio que o Senhor falará ao coração de muitos que estão já entrando aqui e daqueles que ainda entrarão. Rafael Santos, seja bem-vindo. Alvarenga 46, Eunice Alves, Rubiele Maciel está entrando agora. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Estarei aguardando mais uns 3 minutinhos para a gente começar. Para vocês que já estão presentes aqui nesta live, neste culto, nesta noite abençoada, abram aí a Bíblia de vocês em Salmos de número 126. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Erotildes Rocha. Está entrando aqui também agora a Gemini, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Marciano Coelho 35, boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um culto do canal Palavra de Fé. Anderson Sauer, seja bem-vindo novamente, meu irmão. Glória a Deus. Está entrando agora também a Adriele, Odete Costa, Nicolas Vitor. Bem-vindos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando aqui nesta live, neste culto. A Quitéria também está entrando agora. Repito, para esses que já estão aqui conosco, abram a Bíblia de vocês, seja a Bíblia de papel ou digital, Salmo 126. Glória a Deus pela vida de todos que estão entrando agora. Está entrando também agora o Alex Lima, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Estarei aguardando mais um minuto. O Senhor me diz que ainda tem pessoas que precisam entrar aqui para receber este recado. Euluna, seja bem-vinda. José Varalda está entrando agora também. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de todos. Edilson Clóvis, Camila Silva dos Reis. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está entrando também agora a Tereza Francisca, Vicky, Missionária Meire, seja bem-vinda, boa noite, paz do Senhor Jesus. Silvia Tavares, Lucas Silveira, paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo. Denise Lopes, Valtair Sebastião, glória a Deus. Perla de Jesus Lima, está entrando também agora, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu me apresento novamente, meu nome é Luiz Carlos. Sou o fundador deste projeto, do canal Palavra de Fé. É uma missão que o Senhor confiou a mim para levar a sua preciosa palavra
para que nós fôssemos o instrumento dele, usado pelas mãos de Deus para alcançar vidas. E eu creio que você está entrando aqui nessa noite para ser abençoado por Deus, para ser alcançado, alcançada por Deus. E eu creio que o nome do Senhor está sendo glorificado, não somente através da minha vida, mas através da vida de todos que estão aqui presentes conosco. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Oro a Deus diariamente para que Ele me apresente as pessoas que precisam ouvir, as mensagens que a gente tem para entregar através dos direcionamentos que o Espírito Santo nos concede. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela vida de todos vocês aqui presentes. Para aqueles que estão entrando agora, peço por gentileza que abram a Bíblia de vocês lá em Salmos, de número 126. É uma palavra profunda, é uma palavra muito forte, e o Senhor vem ministrando ao meu coração aquilo que a gente tem para entregar desde o início deste dia. Ainda quando eu estava orando, o Senhor me deu essa palavra, e eu creio que o Senhor falará poderosamente com você que está aí do outro lado. Eu vou pedir a gentileza para que a gente já comece a noite de maneira abençoada, dando legalidades ao mundo espiritual, que vocês escrevam aí no chat: eu viverei um tempo de colheita. Escrevam por gentileza. Estarei visualizando aqui as pessoas que deixarão essa frase aqui no canal. A palavra falada, escrita ou ouvida, ela tem poder. A palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Lá em Abacuque 2:2, a palavra do Senhor diz que nós devemos colocar por escrito a nossa visão, ou seja, aquilo que nós projetamos viver, para que o Senhor nos conceda a graça, a bênção, as vitórias que nós pedimos em oração, pedimos pela fé. Peço a gentileza que escrevam aí nos comentários: eu viverei um tempo de colheita. Aleluias, glória a Deus. Kelly Faria, seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda. Júnior Albuquerque, Mobilador M7, Terezinha de Jesus, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão entrando agora. Repito novamente para a gente seguir, abram a Bíblia de vocês lá no livro de Salmos 126. Novamente eu repito, meus irmãos, a palavra de Deus para a sua vida essa noite está em Salmos 126. Daqui a pouco eu entrego o versículo que o Senhor colocou no meu coração na manhã desta segunda-feira, e eu peço que por gentileza que vocês coloquem aí nos comentários, no chat: eu viverei um tempo de colheita. A palavra de Deus para te abençoar nessa noite de segunda-feira está lá em Salmos de número 126, versículo de número 5, e diz assim a palavra do Senhor essa noite para você que está aqui comigo: os que semeiam em lágrimas cegarão, ou em outras traduções diz, colherão com alegria. Aqui nessa noite abençoada, meus irmãos, eu estou falando com pessoas que o Senhor está trazendo até aqui, e eu tenho um recado da parte de Deus para você. O Senhor manda te dizer que você está para viver um tempo de colheita, e essa palavra ela tem direção. Essa palavra é para você que tem vivido um tempo de prova, um tempo de grandes lutas, que tem passado pelo vale da sombra da morte, que tem vivido vales, que tem vivido situações difíceis, pessoas que têm sido provadas, em sua fé pelo Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nos ensina que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam. E o Senhor ainda no início do dia me disse que eu falaria com pessoas que viveu o ano de 2025 com luta atrás de lutas, passando por provas atrás de provas, batalhas espirituais. Aqui tem pessoas que enfrentaram batalhas na vida financeira, batalhas na vida sentimental, batalhas na vida familiar.
E o Deus Todo-Poderoso me traz até aqui nessa noite abençoada, neste 5º dia do mês de janeiro, 5º dia do ano de 2025, para dizer para você que está aí do outro lado: tem uma colheita preparada para você que está perseverando em Deus, para que você que perseverou o ano todo de 2025. Tem pessoas aqui que já estão há mais tempo na prova com Deus e não desistiram e creem que o Senhor fará justiça, creem que o Senhor mudará o curso de suas vidas, mudará o cenário. A prova, meus irmãos, é o Senhor nos moldando, é o Senhor nos tratando, é o Senhor nos estruturando para viver tudo aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas. Aleluias. Não entendi, Rebeca. Olha as mulheres na rolagem do irmão. Meu Deus, como estão usando o nome de Deus em vão, sem pudor. Não, minha irmã, aqui a gente trabalha com a palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, eu conheci a palavra de Deus, eu conheci o Senhor e eu vivo hoje em renúncia, buscando ter intimidade com Deus diariamente, minha irmã, através da sua palavra, através de orações, através de renúncia, através de muito jejum, buscando a todo momento a sensibilidade espiritual. E não é o intuito da gente estar aqui para enganar pessoas, iludibriar, trazer palavras falsas, mentirosas, não. A palavra do Senhor diz que nós estamos já vivendo, né, no período em que há muitos falsos profetas, mas aqueles que conhecem a gente, que já estão acompanhando aí o trabalho da gente nas redes sociais, estão vendo que somente sai do canal Palavra de Fé palavras para abençoar a vida de pessoas que estão aqui. E como eu estava dizendo, minha irmã, aqueles que vivem o tempo de colheita nas mãos de Deus, aqueles que vivem a bênção do Senhor, primeiro eles passam pelo processo. E o processo é árduo, o processo é difícil. Eu ainda estou vivendo um tempo de processo nas mãos do Senhor. Ele está me estruturando, Ele está me capacitando, Ele está me lapidando, exatamente para chegar até aqui e abençoar a vida de vocês. E o Senhor, Ele usa a minha vida nessa noite para dizer aos irmãos aqui presentes: há um tempo de colheita reservado para você que persevera em Deus, para você que não desistiu, para você que não abriu mão da sua fé, para aquele que manteve a retidão, para aquele que se manteve íntegro na presença do Senhor, para aquele que suportou as lutas espirituais, os ataques do adversário das nossas almas. E o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que recompensa a vida daqueles que decidem andar na contramão deste mundo, daqueles que renunciam às coisas aí de fora. E o Deus Todo-Poderoso está usando a minha vida nesta noite para dizer para você que está aí do outro lado que há um tempo de colheita reservado para a sua vida. Eu anotei o recado que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vou reproduzir para vocês. Neste período, meus irmãos, neste início de ano, não dê vazão, não dê espaço às distrações. Tome cuidado com palavras, porque a palavra ela tem poder, e tudo aquilo que nós liberamos são sementes plantadas no mundo espiritual. E tudo aquilo que nós proferimos, ou tudo aquilo que pessoas lançam sobre nossas vidas, falam ao nosso respeito, isso também são sementes. E nós devemos aprender, né, a repreender palavras de pessoas que não conhecem a nossa história, pessoas que não sabem daquilo que a gente vive, não sabem das renúncias, dos dias de choro, dos dias de prova. E muitas vezes dão legalidade na espiritualidade para que o inimigo as use como um instrumento dele, para abater pessoas com palavras, para tentar diminuí-las. E o Deus Todo-Poderoso, Ele usa a minha vida, repito nessa noite, para te dizer, para você que está aí do outro lado: você está
para viver um tempo novo na sua vida. Há um tempo de colheita preparado para você que está perseverante em Deus, para você que tem buscado os caminhos do Senhor e não desistiu. A palavra do Senhor nos ensina, lá no livro de Isaías 61:11, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Este texto bíblico, meus irmãos, diz que é o Senhor quem traz o crescimento, é o Senhor que faz com que você comece a dar frutos na presença dele. E são frutos de justiça. Mas a justiça só chega para aqueles que não se desviam do caminho, para aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, para aqueles que têm vida com Deus, que oram, que têm uma rotina firme de oração, que não se apartam da presença de Deus para agradar outras pessoas, para satisfazer a vontade de pessoas que não têm compromisso com aquilo que Deus tem para nossas vidas. São pessoas que já estão debaixo de um propósito, são pessoas que sabem que Deus reservou uma promessa, que Deus tem algo para fazer na vida delas. E se você chegou até aqui, é com você mesmo que Deus está falando. A palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. E se você chegou até aqui, você viverá sim um tempo novo na presença de Deus. Nas lives anteriores que eu entrei aqui, eu disse a algumas pessoas, e aqui tem pessoas que passaram por situações semelhantes, passaram por tempos de luta, de provações, de batalhas, pessoas que foram sim acometidas por palavras de maldição, pessoas tentaram abater a vida de pessoas que estão aqui com palavras, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é na sua vida, Ele segura na sua mão todos os dias, para que você não desista, para que você não pare. E, Geraldo, estarei orando sim pela sua vida, meu irmão. Conte com as orações deste humilde servo de Deus, que foi escolhido pelo Senhor, chamado por Deus, eleito pelo Deus Todo-Poderoso e não por homens, para abençoar a vida de pessoas. E que a graça do Espírito Santo te alcance nessa noite, que o Senhor traga a resposta que você precisa. E eu creio que essa palavra é uma resposta para você que entrou aqui. Você não está aqui em vão. E o Deus Todo-Poderoso manda dizer para as pessoas que aqui estão: há um tempo de colheita reservado para você. Continue orando, continue buscando a Deus, continue perseverando, porque quando nós estamos próximos de receber algo da parte de Deus, é o período em que o inimigo das nossas almas mais se levanta para tentar nos parar, para tentar nos abater. E o Deus Todo-Poderoso manda dizer para vocês essa noite: você está para viver um tempo novo na sua vida. 2026, eu disse nas lives anteriores, e o Senhor tem falado e muito ao meu coração por esses dias, não será um ano comum para aqueles que perseveram em Deus, perseveram pela fé, para aqueles que não desistem daquilo que Deus reservou para as suas vidas. Lá em Mateus capítulo 13, dos versículos 3 ao 9, diz a palavra do Senhor assim, E Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este texto bíblico, meus irmãos, ele nos remete à nossa caminhada com Deus. E aqueles que perseveram passam por obstáculos. Eles não ficam presos às armadilhas que alcançam a nossa vida, as nossas vidas, durante a nossa caminhada com Deus. E aquele que vence estando em Deus, ele passa
pelos terrenos pedregosos, ele é acometido pelos espinhos. Em outras palavras, para traduzir esse texto, ele é abatido com palavras, mas ele não para. Por quê? Porque ele entendeu que há um propósito, e esse propósito é muito maior do que a própria capacidade dele de discernir. E é aí que entra a nossa fé, aí é que entra a nossa confiança em Deus. Notem que no final deste versículo, o Senhor diz assim, ó: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Você caminhou com Deus mesmo passando por vales, mesmo passando por lutas, e você continuou semeando aquilo que você carrega. Você é uma pessoa boa, você planta bons conselhos, palavras de ânimo para outras pessoas, você semeia alegria na vida das outras pessoas, você semeia bondade. Aqui eu estou falando com pessoas que o Deus Todo-Poderoso tem um projeto a ser realizado, mas são pessoas que estão abatidas por conta de palavras de maldição, por conta de pessoas que são próximas e não acreditam que Deus tem algo para fazer na sua vida. Aqui tem pessoas que estão enfrentando provas em áreas específicas da vida, como mencionei anteriormente, e o Deus Todo-Poderoso, Ele te diz nessa noite: você não desistiu, você perseverou, você continuou me buscando, e eu estou preparando um tempo novo para a sua vida. As pessoas que nos acompanham, meus irmãos, muitas vezes não sabem, não fazem menção ou ideia do que nós passamos para caminhar com Deus. Nós devemos morrer para as coisas desse mundo, para viver os propósitos do Senhor, aquilo que o Deus Todo-Poderoso reservou para as nossas vidas. E não é uma trajetória fácil. Eu estou há 5 anos na presença do Deus Todo-Poderoso, e pela misericórdia do Senhor, Ele tem me moldado, Ele tem me estruturado, e eu passei por vales, por dias difíceis, passei por tempos de escassez na vida financeira, passei por vales e por lutas espirituais. Muitas foram as batalhas que o Senhor me estruturou para vencer, mas tudo isso aconteceu porque eu decidi renunciar, eu decidi descer, eu decidi me entregar na presença do Senhor para viver aquilo que Ele disse lá atrás que eu viveria, estou vivendo hoje. A palavra do Senhor nos ensina que melhor é o final das coisas do que o começo. Talvez você não esteja entendendo o porquê você tem enfrentado tantas batalhas, tantas lutas, tantas adversidades, tanta prova, é uma luta atrás da outra, termina uma batalha, começa a outra, termina uma prova, começa a outra, mas o Senhor, Ele manda te dizer: haverá recompensa. Você está entendendo que há um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E assim como hoje você está vivendo o tempo da prova, está vivendo o tempo da luta, também chegará na sua vida o tempo de você colher aquilo que você tem plantado na presença do Senhor. E o Senhor, Ele está usando a minha vida nessa noite para dizer para você que está aí do outro lado: há uma colheita reservada para você. Não desista, não pare, ore a Deus, fortaleça suas bases buscando ao Senhor, medita na palavra de Deus de manhã e de noite, para que você não se aparte da presença dEle e venha cair nas armadilhas, nas ciladas do adversário das nossas almas. A palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 12, verso 24: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Olha aí o que eu estava dizendo há pouco para vocês. É necessário, meus irmãos, renunciarmos, mudar a nossa mentalidade, mudar a maneira de enxergar as coisas de Deus. Para muitos aí fora, ouvir Deus, ouvir o nome do Senhor, tem a ver com alguma religião, com placa de igreja, com denominação. Como a irmã disse aí no início da live, pessoas usando a palavra para desviar outras pessoas. Infelizmente nós estamos vivendo neste tempo. Mas aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade e entendem que é necessário renúncia, que é necessário buscar diariamente uma transformação,
e quem transforma o ser humano é só Deus. Nós vivemos sim o tempo da prova, o tempo da luta, o tempo da escassez, o tempo da peleja, o tempo em que os levantes do adversário é grande. Mas quando o Senhor decide, quando Ele bate o martelo, Ele decide honrar aquele que se manteve íntegro na presença dEle, quem é o inimigo, quem são as pessoas, quem é o homem para impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida? Não é verdade? Olha o que diz, meus irmãos, lá em Gálatas, livro dos Gálatas, capítulo 6, verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O maior presente que nós receberemos do Senhor não está aqui nessa terra, não está aqui nessa vida. Será a eternidade, meus irmãos. É claro que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida como um propósito para alcançar outras vidas, para que outras vidas entendam que há alguém maior do que a nossa capacidade de discernir as coisas, que há alguém que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e já nos espera lá no futuro. A palavra do Senhor é clara, Ele diz: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. A Bíblia tem histórias de pessoas que perseveraram pela fé em Deus e foram recompensadas por aquilo que Deus havia prometido. Abraão, por exemplo, lá no livro da criação, em Gênesis capítulo 12, ouviu a voz de Deus, saiu do meio da sua parentela, tomou uma decisão e foi para uma terra que ele nem conhecia, porque ele decidiu ouvir a voz do Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele conhecia os familiares de Abraão, sabia as crenças que eles cultuavam. Só que Abraão estava no meio do seu povo, e ainda que estava no meio dos seus amados, dos seus familiares, dos seus entes queridos, ele tinha uma postura diferente, porque ele ouviu falar do Deus de Israel através de sua mãe. E ele decidiu se apartar da sua família, da sua parentela, da presença de seu pai, do seu pai terreno, eu digo, para viver aquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Mas ele tomou essa decisão porque ele creu. E aqui eu estou falando com pessoas que têm fé em Deus, que oram, que buscam ao Senhor, que perseveram pela fé, que não desistiram daquilo que Deus prometeu para elas. E o Senhor, Ele vai sim mudar o curso da sua vida, Ele tem mudanças para o teu cenário. O mesmo Deus que permite que você entre na prova é o Deus que determina o final dela. Você não vai viver no estado que você se encontra até os seus últimos dias aqui na terra. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus injusto. A palavra do Senhor vai dizer aqui, no livro de Jó. Jó era outro justo na presença do Senhor. Por uma permissão de Deus, Jó viveu um tempo de prova, teve a sua saúde acometida. Jó chegou a uma situação em que ele estava todo cheio de tumores, mas ele não se apartou da presença de Deus, ele manteve a sua fé, a sua integridade na presença do Senhor, e o principal, a sua confiança. E Jó foi recompensado pelo Senhor. Ele recebeu o dobro daquilo que ele possuía no seu primeiro estado. E a palavra diz que Jó era um homem riquíssimo, era um homem de posses. Mas aquilo que Jó tinha não determinava quem ele era. E o Senhor, Ele viu a prova de Jó, Ele viu os levantes. Satanás usou a boca de sua esposa para tentar abater ele pela fé, para tentar fazer com que ele se apartasse da presença do Senhor, porque ela achava piamente que Jó estava sendo injustiçado, porque Jó era conhecido como um homem justo, reto, íntegro e era temente a Deus. E Jó recebeu a recompensa de Deus pela fé. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Samuel que Ana passou por um tempo de prova nas mãos de Deus, e Ana tinha o sonho de gerar, de ter um filho. E se você for fazer as contas
do tempo em que Ana permaneceu na prova, leva o equivalente a 10 anos, 10, 12 anos, porque Penina, que era vista como a sua adversária, né, que era a concubina do seu marido, gerou vários filhos. E Ana era envergonhada constantemente pela sua rival. Ela era irritada constantemente. Mas no dia que o Senhor decidiu decretar a mudança na vida de Ana, ninguém pôde parar. No capítulo 2, quando Ana está orando a Deus, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dela, a palavra não menciona mais o nome de Penina. Você acha mesmo que o Senhor não vai honrar a sua fé? Você acha mesmo que o Senhor não vai te recompensar, meu irmão? Minha irmã querida. O Deus Todo-Poderoso, Ele manda eu te dizer, há um tempo de colheita para você. Mas eu estou sendo específico nessa noite. É para você que não desistiu, para você que vem orando, para você que vem buscando a presença de Deus, para que você que não se aparta da presença do Senhor por causa de pessoas que tentam a todo momento desviar o seu foco, desviar a sua atenção, pessoas que são usadas pelo próprio Satanás para te abater com palavras. Deus não é injusto. A palavra diz que Deus é o justo juiz. E muitas vezes, para Deus te honrar, Ele tem que abater alguém. Por quê? Porque no dia mais difícil da sua vida, Satanás é astuto. Ele vai levantar pessoas que estão à sua volta, que com palavras, que com ações, dão legalidade ao mundo espiritual para serem usadas como um instrumento dele. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 6,12, a nossa luta, meus irmãos, não é contra pessoas, não é contra a carne e contra sangue, mas se você estiver no Senhor, estiver ligado às coisas espirituais, você vai entender que aquilo ali é um ataque do adversário da sua alma. Mas como entender, como discernir isso, se você não estiver na presença do Senhor, não tiver uma vida firme de oração, não estiver pedindo que o Senhor, pedindo em oração que o Senhor ative você espiritualmente, aguce a sua sensibilidade, te dê olhos, ouvidos espirituais para discernir o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo naquele tempo, porque tem pessoas que têm propósitos do Senhor, não estão entendendo o que o Senhor está dizendo, e ainda que sejam pessoas que receberão lá na frente a promessa de Deus, porque o Senhor Ele nos alinha, né, dentro do propósito, do centro da vontade dele, são pessoas que estão fora do tempo. Ao invés de plantar, está querendo receber colheita, e não entendem, e não conseguem sair, não conseguem mudar o ciclo, vivem repetições o tempo todo em suas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Como eu vou colher algo que eu não planto? E aqui eu estou falando com pessoas que plantam diariamente oração, fé, renúncia, são pessoas que oram, abençoam a vida de outras pessoas. A palavra do Senhor diz lá em Jó 42:10, que quando o Senhor decidiu abençoar a vida de Jó, Jó foi encontrado orando pelos seus amigos. E olha que esses 3 amigos que Jó intercedeu em oração, foram usados pelo inimigo para se levantar contra ele, achando que ele estava em pecado, que tudo aquilo que Jó estava vivendo era consequência, né, era colheita das suas ações, das suas atitudes, mas não. E muitas vezes o Senhor Ele permite que nós passemos por dias difíceis exatamente para nos atrair, para nos colocar no centro da vontade dEle. Não há como você viver o pleno de Deus, as respostas que o Senhor tem para a sua vida, se você não se entregar por inteiro na presença do Senhor. Aqui também eu estou falando com pessoas que não estão entendendo aquilo que estão vivendo. Por quê? Porque a prova se levantou, o dia mal chegou, e ainda continuam dando legalidade para o seu eu. Por que eu estou passando por isso? Questionando a Deus a todo momento. Ah, Pai, por que está acontecendo isso na minha vida? Será que eu estou pecando? Será que eu estou errando? Será que eu estou devendo algo para alguém? Será que eu fiz o mal para alguém? Não. É o Senhor te atraindo através dos processos que Ele nos insere para te amadurecer, para te capacitar, para mudar a sua visão, para mudar a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar os seus relacionamentos.
a sua rede de network, as mesas que você tem se assentado. E muitas vezes, meus irmãos, para a gente ouvir o sim de Deus, a gente tem que falar não para o mundo. Na maioria delas é assim que acontece. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos 1, não andeis na roda dos escarnecedores. Deus não é um Deus de acepção, Ele não faz acepção de ninguém, mas Ele tem um cuidado diferente com a vida de cada um de nós. E se Ele vê que aquele lugar que você está inserido, que aquela mesa que você tem se assentado constantemente no meio de pessoas que não fazem parte do propósito dele na sua vida, são pessoas que estão te desviando da presença dele, Ele vai criar uma situação, Ele vai soprar essas pessoas para longe da sua vida, vai tirar pessoas que você ama da sua convivência, porque quem conhece o coração do homem é só Deus. Talvez você esteja ainda se assentando em lugares, em mesas, com pessoas que dizem te amar, mas que pelas costas vem denegrindo a sua imagem, preparando armadilhas para te colocar numa situação desfavorável. E o Deus Todo-Poderoso, Ele não tem isso para a minha e nem para a sua vida. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que oram, aqueles que têm um devocional diário com o Senhor, aqueles que buscam ouvir a voz de Deus, esses não andam no engano. O Senhor não permite. O Senhor corta aqui os laços do adversário. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 8. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quando eu digo que Deus não é injusto, meus irmãos, é porque há a lei da semeadura. Nós estamos falando da colheita, e a colheita faz parte da lei da semeadura. Para que nós venhamos a colher coisas boas em nossas vidas, primeiro nós precisamos plantar. Talvez você seja um novo convertido, uma nova convertida, e não esteja entendendo por que tanta coisa tem dado errado na sua vida neste tempo, quantas coisas se amarraram nos seus caminhos, está com portas fechadas, as coisas não acontecem na sua vida. É porque primeiro o Senhor precisa te reposicionar, mudar a tua rota, mudar a sua mentalidade, mudar a sua visão. Deus não coloca nada nas mãos das pessoas sem antes prová-las, sem antes estruturá-las para viver aquilo que Ele deseja. Eu ouvi uma frase do meu pai na fé, e ele diz assim: a bênção fora do tempo vira maldição. Talvez você esteja pedindo algo para Deus e você não recebeu ainda, porque não é o tempo, porque o Senhor primeiro precisa moldar o seu caráter, mudar a sua visão, mudar a sua mentalidade para que você viva este tempo novo que Ele está entregando através da minha vida. Eu estou falando hoje para você aqui nessa live, estando conectado ao Espírito de Deus, que você está para viver um tempo novo, mas o tempo desse acontecimento quem determina é Deus. E a gente tem que buscar fazer a nossa parte a todo momento. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar plantando na presença do Senhor. Ah, irmão Luiz, como é que eu faço para plantar na presença do Senhor? Planta fé, planta oração, planta bondade na vida das pessoas. Só o fato de você pegar uma das lives aqui, dos textos bíblicos que eu abençoo a vida dos irmãos diariamente, lá publicando aqui no canal, quando você toma a iniciativa de compartilhar essa palavra para a vida de alguém que você sabe que está precisando ouvir a voz de Deus, você acha mesmo que Deus não vai te recompensar por isso? Ele olha a intenção do teu coração, Ele já sondou os teus pensamentos. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 139, que antes de nós liberarmos as palavras de nossos lábios, Ele já sondou os nossos pensamentos. Você acha mesmo que Deus chega de surpresa na minha e na sua vida? Não. Talvez você não esteja entendendo o que você vive hoje, para onde a sua vida está indo, aonde você vai chegar com tudo isso, com tanta luta, com tanto levante, com tanta amarração. E o Senhor está usando a minha vida para te dizer: há um tempo novo preparado para você que está aí do outro lado, mas para que você viva esse tempo novo. Aí é que entra a nossa parte, meus irmãos. Fé,
resiliência, constância, muito jejum, muita renúncia, muita oração. Faça os seus propósitos de oração. Nós estamos em um período importante desse ano, meus irmãos. Nós estamos vivendo os primeiros dias do ano de 2026. Crie o seu projeto para aquilo que você deseja viver este ano. Consagra em oração nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que, se aquele pedido que você está colocando na presença dele estiver alinhado à vontade dele, que você viva esse ano, que aconteça. O Senhor diz em sua palavra que muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir, pedem mal. As bênçãos do Senhor, elas são regadas de propósitos. E muitas vezes, as maiores bênçãos que você vai viver não são bênçãos materiais, não é carro, não é casa, não é bênção financeira, não. São as bênçãos espirituais, são os dons, são os talentos que o Senhor derrama na sua vida. É o Senhor derramando saúde para quem precisa de saúde, para quem está enfermo. É o Senhor trazendo você para se assentar à mesa dos escolhidos dele, daqueles que são conhecidos por ele, são amigos do Senhor, pessoas que vão te conectar ao teu propósito de vida. Você quer bênção maior do que você ter amigos verdadeiros do seu lado, que te conectam a todo momento ao propósito que Deus estabeleceu na sua vida? Infelizmente, meus irmãos, eu não conheci esses amigos, foi eu e Deus até aqui. Porém, eu sou grato a Deus por tudo que eu venho enfrentando, tudo aquilo que eu tenho vivido, porque assim como diz o profeta Samuel, Ebenezer, 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 até aqui me ajudou, até aqui me sustentou o Senhor. A gratidão é uma maneira de você semear também. A palavra do Senhor diz que o primeiro milagre de pães e peixes aconteceu porque antes do milagre acontecer, o Senhor Jesus pegou o cesto de pães e peixes e consagrou nas mãos do Senhor, agradecendo por aquilo que ele tinha em mãos. Talvez você não recebeu o seu milagre ainda, porque o Senhor não conseguiu enxergar nas suas ações, nas suas atitudes, gratidão. A gratidão diz muito sobre quem nós somos, sobre aquilo que nós estamos pensando, quais são as intenções do nosso coração, as nossas inclinações naquele momento. E muitos continuam vivendo ciclos repetitivos em suas vidas, porque não entendem que nós devemos ser abençoador de vidas, que nós devemos nos manter conectados a Deus constantemente, mas que acima de tudo, nós devemos ser abençoadores de vidas. Porque quando você entendeu que você veio a esta terra para ser um abençoador de vidas, você é grato por tudo aquilo que Deus já derramou na sua vida. Quando o Senhor Jesus diz que nós viveremos abundantemente nessa terra, né? Ele diz, eu venho para que tenham vida e vida com abundância. As pessoas acham que a abundância está ligada somente às coisas terrenas, né? Às coisas materiais, não. A verdadeira abundância é aquilo que emana de dentro de nós para fora. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta justiça vai colher justiça. Quem planta fé vai colher o quê? Fé. Quem abençoa a vida de outras pessoas também será abençoado. José do Egito, ele viveu durante 13 anos na prova, sendo lapidado nas mãos do Senhor. Ele não abandonou a sua fé, não abriu mão do seu caráter. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia que em algum momento da vida dele, ele sentia que Deus iria honrar a fé dele, porque ele persistiu, ele perseverou pela fé. E Deus abriu uma porta na vida de José, onde não havia porta, não havia o cargo de governador no Egito. E para honrar a José, o Senhor se lembrou dele, e o rebuliço aconteceu. José dormiu na prova e acordou na bênção. No dia seguinte ele foi honrado pelo Senhor, através da vida de Faraó, que nem cultuava o Deus de Israel, que nem sabia da existência do Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, meus irmãos, a mensagem dessa noite é: continue plantando, continue fazendo a sua parte,
porque o tempo do Senhor na sua vida é chegado, e grande será a honra, e grande será sim a bonança na sua vida, porque você merece. Você que não desistiu, você que não se apartou da presença de Deus, você que tem perseverado na presença do Senhor, e Ele há sim de te recompensar por tudo aquilo que você viveu. A palavra do Senhor diz nessa noite em Salmo 126:5, o que semeia em lágrimas. Você semeou muitas vezes chorando, você abençoou a vida de pessoas passando pelos dias mais difíceis da sua vida. E é chegado sim o tempo da recompensa. E grande será o testemunho que você aí do outro lado vai contar. Você vai ter motivos para se alegrar, sim. Você vai glorificar o nome do Senhor, sim. E ninguém vai poder impedir, porque aquilo que Deus decide, decidido está. Até o inferno tem que bater continência, tem que abaixar a cabeça e obedecer. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Tiago capítulo 3, verso 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Vamos de palavra. O canal é palavra de fé, não é? Então tome palavra essa noite. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha a importância de continuarmos perseverando, plantando na presença do Senhor. A gente não sabe quando é que essa semente irá germinar. O Senhor manda te dizer nessa noite que Ele olha para você como uma semente, assim como Abraão, assim como Isaac, Jacó, José, Ana. Você também é uma semente. Você está aí no lugar que Deus permitiu que você estivesse, no lugar que Ele escolheu para você estar hoje, na condição que você está hoje, para Ele te moldar, para Ele tratar você, para Ele te adubar, para que você viva, cresça como uma árvore frutífera. E aqueles que te humilharam, aqueles que olharam para você e não deram nada para o seu ministério, para a sua vida, não acreditavam que Deus tinha algo para fazer sobre a sua existência, verão a fidelidade dele na sua vida. E eu te digo mais, são pessoas que precisarão de você amanhã. E como você é um abençoador de vidas, como você é uma bênção, você vai ajudar sim essas pessoas. Você não vai fazer como a maioria deles que viraram as costas para você, que te fizeram chorar nos dias mais difíceis, te abatendo com palavras, te diminuindo na presença de outras pessoas. Porque o Senhor, Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe quais são as intenções e quais são as suas inclinações. A palavra do Senhor vai dizer, para a gente fechar os textos aqui anotados, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Não desista de plantar. Plante à vontade na presença do Senhor. Semeia bondade, semeia justiça, semeia gratidão. Faça sempre o seu melhor na presença de Deus, porque ao tempo dele você receberá de volta tudo aquilo que você plantou. Você plantou com lágrimas, mas você vai colher com alegria, e você vai retornar à presença do Senhor aqui, ó Pai, muito obrigado. O Senhor disse que iria fazer na minha vida, o Senhor fez. Eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos, estou sentindo a graça de Deus no que eu estou falando. Haverá o dia em que você vai agradecer a Deus. Você não vai agradecer fulano, beltrano. Você vai agradecer a Deus. Você vai se lembrar do que você está ouvindo aqui essa noite. Eu recomendo até que você anote a data de hoje. Hoje é 5 de janeiro. E você vai lembrar, no dia 5 de janeiro, o Deus Todo-Poderoso usou meu irmão Luiz lá na live do canal Palavra de Fé para dizer que eu viveria o tempo da colheita. E eu quero declarar essa noite que o tempo da colheita está próximo na sua vida, que em 2026 você não viverá mais esse ciclo repetitivo que você viveu até aqui. Aleluias.
O Senhor manda te dizer novamente: haverá uma grande colheita para você. Persevera, meu irmão, persevera, minha irmã, não desista. Talvez você esteja vivendo o tempo em que o inimigo mais tenta te abater com palavras, usando pessoas, no seu trabalho, no seu convívio social, ou até mesmo dentro da sua casa com as pessoas que você ama. Mas não ceda. Escreve aqui para dar legalidade novamente. Eu estou para viver uma grande colheita. Há uma colheita reservada para a minha vida. Assim te diz o Senhor nessa noite. E como eu digo nos vídeos mais curtos, recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam, compartilhem essa mensagem. Semeia esse vídeo, semeia as mensagens do canal Palavra de Fé na vida de outras pessoas. E vocês verão que o Deus Todo-Poderoso é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. Amém, meus irmãos? Nós já estamos indo para a reta final deste culto, o tempo passa rápido. Eu gosto muito de estar aqui presente com vocês, engajando aqui no canal. É uma honra para mim estar aqui hoje abençoando a vida de vocês. E o Deus Todo-Poderoso, Ele me conhece, Ele sabe das intenções do meu coração. E eu estou aqui apenas para abençoar a vida de vocês. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, aquilo que Deus colocou dentro de mim, eu compartilho com você que está aí do outro lado. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, meu irmão. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, minha irmã. Que o Deus Todo-Poderoso esteja todos os dias com você, te instruindo, te mostrando o caminho que você deve prosseguir, te renovando todos os dias, renovando a sua fé, renovando as suas forças, aumentando a sua fé, porque você está para viver sim um tempo novo. E eu creio que será nesse ano de 2026. Porque a palavra do Senhor é muito clara, lá em Salmo 126:5, perdão. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. É a roda girando aqui, ó. É você saindo do tempo da vergonha, saindo do tempo da prova para viver o tempo da honra. Que o Deus Todo-Poderoso te dê forças a cada dia, conceda os desejos do seu coração. Se você já está consagrando os seus pedidos nesse início de ano ao Deus Todo-Poderoso, persevere e continue, porque há um tempo de colheita reservado para a sua vida. Eu estou repetindo várias vezes porque o Espírito Santo de Deus está me tocando para te dizer: meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Há uma colheita preparada para você que está aqui nessa noite abençoada. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, nessa noite abençoada eu entro em concordância com os meus irmãos aqui presentes no canal Palavra de Fé, meu Pai. E desde já nós te agradecemos por esta segunda-feira abençoada que o Senhor nos concedeu. Eu iniciei, meu Pai, este dia na Tua presença orando, pedindo direcionamentos ao Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos, Pai. E creio que o nome do Senhor foi glorificado, sim, nesta noite abençoada. Que o Senhor possa, Pai, conceder os desejos do coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Possa atender as petições deles, meu Pai. Que o Senhor possa nessa noite descer com cura, Pai. Possa descer com restauração. Possa descer com renovo, Pai. Libera saúde para o meu irmão que está doente, Pai. Libera, Pai, renovo para minha irmã que foi abatida por palavras de maldição. Neutraliza, Pai. Cancela, Pai, essas palavras maldizentes, Pai. Que pessoas que nem sabem do que ela vive, do que ela sofre, do que ela passa, Pai, e mesmo assim se levantam contra a vida dela, Pai. Neutraliza toda palavra contrária, Pai. Toda palavra que veio para derrubar minha irmã, para derrubar meu irmão, para abatê-los, meu Pai, para abater a fé deles, meu Senhor. Dá um final de noite abençoado, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito visite a vida de cada um destes que estão aqui comigo, meu Senhor. Traga renovo, Pai. Traga paz. Traga cura.
Que nós possamos iniciar essa terça-feira que já está se aproximando, meu Senhor, glorificando a beleza da Tua santidade, meu Pai, porque só o Senhor é digno de glória, de poder, de louvor, Pai. Nós rendemos graças a Ti nessa noite, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua bondade, a Sua benignidade dura para todo sempre, Papai. Pedimos perdão a Ti, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por muitas vezes darmos lugar aos maus pensamentos, meu Pai. Por muitas vezes com palavras, Pai, por falta de vigilância, dar legalidade no mundo espiritual, com palavras negativas, meu Pai. Sim, Pai, nós somos falhos, nós somos dependentes do Senhor, nós dependemos, Pai, da Tua misericórdia, Senhor. E nessa noite abençoada nós entregamos as nossas vidas, Papai, nas Tuas mãos, crendo que o tempo da justiça do Senhor está chegando em nossas vidas, que tudo aquilo que até aqui só gerou dor, tristeza, Pai, lágrimas, sofrimento, Pai, seja transformado por alegria, Pai, por regozijo, por testemunhos, Pai. Nós queremos sim, Pai, glorificar o nome do Senhor em nossas vidas, porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer, Pai, aquilo que nós pedimos em oração, Pai. Aqui tem pessoas que estão orando ao Senhor de dia e de noite, Pai, pedindo pela Tua justiça, pela Tua misericórdia, Pai. Desce, Pai, com essa justiça, Senhor. Faz justiça na vida do meu irmão, Pai. Faz justiça na vida da minha irmã. Ah, Senhor, vem ser glorificado na vida dos meus irmãos, Pai. O Senhor diz na Tua palavra aqui em Salmo 126 que aqueles que plantaram em lágrimas colherão com alegria. E eu creio que essa palavra que está sendo liberada nessa noite se cumprirá na vida de cada um, Pai, destes que perseveram, Pai, que não desistem, que clamam ao Senhor, que confiam que o Senhor é justo, que no tempo certo as coisas acontecerão, Papai. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite. Eu declaro pela fé e profetizo que um tempo novo se aproxima e é chegado o tempo da justiça do Senhor na sua vida. Receba a sua bênção, receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, meu irmão. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, minha irmã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mãozinha de concha para receber a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, a amada igreja do Senhor. E todos vocês que estão comigo aqui nessa noite abençoada, digam amém, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso guie os teus passos, não permita que você desvie daquilo que Ele disse que fará na sua vida e que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Eu desejo a todos vocês um ótimo término de noite, uma madrugada de sono tranquila, abençoada e reparadora, e que a graça do Senhor alcance a vida daqueles que estão aqui, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando para que o Senhor mude o curso de suas vidas, porque o Deus Todo-Poderoso usa a minha vida para te dizer e repito, há um tempo de colheita reservado para a sua vida. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Boa noite.